Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes e anotar os nomes da sua lista de vibração. Então, se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega um copo, uma garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua atenção, para você facilitar o trabalho da equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. E caso você não saiba o nome completo, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre preparação espiritual, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite do dia 15, dia de segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos, uma ótima oportunidade da gente começar muito bem a nossa semana. Caso você não tenha vindo aqui ontem fazer o Evangelho no Lar conosco, então nesse dia de segunda-feira é o dia de você agradecer pela semana que está começando, é o momento de você colocar aqui nos comentários, colocar na sua lista de vibração o nome das pessoas que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. E você que está por aqui pela primeira vez, coloque mais ou menos assim nos comentários. Dedico o Evangelho no Lar dessa noite a todos os desafetos, aos meus desafetos dessa e de outras vidas. Dessa forma, nós estaremos fazendo aquilo que o Cristo pediu para a gente há mais de 2000 anos, que é combater o mal com o bem. Então, quando nós dedicamos o Evangelho no Lar, quando nós oferecemos uma oração, um momento desse edificante para os nossos desafetos dessa e de outras vidas, nós estamos jogando luz, jogando paz, jogando perdão em cima de muitas outras situações que foram criadas através de muita dor, de perdas, de confusões nessa ou em outras vidas. Então é como se a gente estivesse levantando a bandeira da paz, e é basicamente isso que nós fazemos aqui diariamente no Ilha de Luz. Levante a bandeirinha da paz ao você dedicar o Evangelho no Lar para os seus desafetos dessa e de outras vidas. E você que está aqui, veja se você já colocou o nome das pessoas queridas aqui no bate-papo, para que a gente possa levar muita luz para o máximo de pessoas que for possível nessa noite. E lembre-se, claro, de deixar seu like, de compartilhar o Evangelho no Lar dessa noite. Enquanto vocês vão fazendo isso, vamos falar sobre o nosso exórdio. O exórdio dessa noite fala sobre exatamente o que nós buscamos fazer aqui todo santo dia. O exórdio fala sobre o perdão, remédio santo, diz o Emmanuel. É uma passagem de Jesus, lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, disse o Cristo, lá em Lucas. E o Emmanuel comenta o seguinte: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade, em suma,
à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclama despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites do esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, o remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Uma coisa que a gente conversa muito de que, olha, você como um ser humano, como todos nós somos, é normal que a gente tenha, que a gente sinta algum sentimento negativo, alguma coisa passe pela gente. Isso é normal, independente se você é espírita ou não, você, como ser humano, imperfeito que era ainda, você sinta essas emoções. E é super normal, todos vão sentir. O que não podemos é manter, o que não devemos é não manter esse sentimento morando por muito tempo dentro da gente, porque ele vai envenenando o nosso coração, vai envenenando a nossa mente e com isso vai enfraquecendo a gente espiritualmente e organicamente como um todo. Então tudo bem você sentir uma raiva um dia ou outro, mas o que não dá é para você respirar essa violência, respirar essa mágoa 24 horas por dia. Isso realmente vai te adoecer, vai levar você cada vez mais para baixo. Então é exatamente esse ponto que o Emmanuel comenta aqui com a gente nesse exórdio. E algo que é muito comentado, porque acaba se criando uma imagem, acaba se criando um folclore dentro do espiritismo de que espírita não pode sentir raiva, espírita não pode sentir inveja, espírita não pode pensar coisa ruim. Olha, é muito difícil você encontrar uma pessoa que não passe por isso. Só se for o espírito perfeito. E se for o espírito perfeito, não está encarnado. Então não caia nessa ilusão de você achar que os palestrantes, que os dirigentes de casa espírita não têm sentimento ruim. Porque todos eles têm, né, experimentam isso algumas vezes por dia, porque são seres humanos e coisas adversas acontecem na vida de qualquer pessoa. Então Emmanuel diz que o perdão é esse santo remédio. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoam a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, de forma incondicional. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que se lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazem também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus antes aos próprios algozes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Algumas pessoas podem até pensar, não, eles sabiam sim o que eles estavam fazendo. Eles queriam ali crucificar, fizeram com intenção. Mesmo que você veja uma pessoa tendo certeza hoje do que ela está fazendo, do mal que ela está fazendo, ela pode ter total certeza do que ela está fazendo. Mas, voltando para o plano espiritual, de que não devemos prejudicar outra pessoa, é nesse ponto que Jesus fala, de que nós realmente não sabemos o que nós estamos fazendo, do mal que nós estamos prejudicando, do que nós estamos realizando para com outra pessoa. Então, por mais que você tenha certeza absoluta, não, eu sei o que eu fiz contra a fulana, eu tive total certeza, era isso que eu queria fazer. Mesmo que você responda isso, nós podemos dizer para você, olha,
você não sabe o que você está fazendo. Uma boa noite para você que está aqui conosco nessa noite de segunda-feira. Espero que você esteja bem, espero que você tenha passado um ótimo fim de semana e que esteja aí com bom ânimo para viver essa semana que está só começando. Veja se você já pegou a sua água, se você fez ou está fazendo a sua lista de vibração, para a gente poder fazer uma oração agora e iniciar o nosso assunto dessa noite sobre preparação espiritual. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus nessa noite de segunda-feira pela bênção de mais uma semana que está começando, a bênção de mais um ciclo que está começando, para que tenhamos muitas possibilidades de corrigir os nossos erros, oportunidades de pedir perdão a nós mesmos, à vida, a Deus e a quantas pessoas nós pudermos. Mas só o fato de você pedir perdão a você mesmo e assumir o compromisso interno de que você vai buscar evitar os males que você causou no passado, isso é mais do que o suficiente para você começar uma jornada muito mais iluminada. Você não precisa necessariamente pedir desculpas diretamente para a pessoa que um dia você fez mal, principalmente para aquelas que já desencarnaram e você pode viver com um peso na consciência de não ter pedido perdão presencialmente. O melhor e maior pedido de perdão que podemos fazer a nós mesmos, aos outros e à vida é a mudança de comportamento. A mudança de comportamento para um comportamento melhor, para que através dessas novas atitudes você possa refazer o seu caminho, você possa se curar e dessa forma curar o mal do passado. Que Deus, o divino curador, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Vamos nós, com o irmão Jacob, falar sobre a jornada dele ainda como desencarnado. Era, contudo, uma novidade para mim devorar à distância nas vias públicas, dentro da noite, sem ser vistos pelos semelhantes encarnados. Então o irmão Jacob está aqui passeando pelas ruas do Rio de Janeiro e ele está comentando exatamente isso, que é uma novidade para ele, está passando pelas ruas do Rio de Janeiro sem estar sendo visto pelos encarnados. No dia imediato ao da minha liberação, em verdade fiz pequena caminhada em companhia dos amigos que me amparavam. Entretanto, a posição de abatimento não me havia proporcionado ensejo de experimentar toda a extensão da surpresa que me via agora possuído. O que mais me espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que me cruzava o caminho. E isso, inclusive, é narrado também em outros livros, de quanto é impressionante o movimento espiritual na rua, as coisas que acontecem. Isso a gente encontra em alguns livros. E aqui o irmão Jacob está falando exatamente esse ponto, que o que mais espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que cruzava por ele no caminho. Observei que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos benignos ou por sinais luminosos, que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido. Isso é algo muito positivo, não é? Mas o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física, a seguirem suas vítimas de perto, era francamente incalculável. Anunciou-me Guilhom que bastaria breve exame para identificarmos a natureza do vício de cada uma. Pouco a pouco, embora a tempo curto, verificava por mim mesmo, através dos gestos com que se revelavam,
os espíritos ainda presos às paixões sexuais, aos tormentos do ódio e aos caprichos da vingança. O irmão Andrade, a cuja assistência recorrera muitas vezes, nos últimos tempos de minha tarefa humilde para socorrer alcoólatras inveterados, em casos difíceis nos quais a obsessão se caracterizava perfeitamente, indicou-me alguns transeuntes torturados pela dipsomania. Estavam seguidos por verdadeiros vampiros de forma repugnante, alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. O quadro mais inquietante, porém, era constituído por um morfinômano e pelas entidades em desequilíbrio que lhe surgiam. Parecia um homem subjugado por tentáculos de polvos enormes. Vendo aprisionado em cordões escuros, perguntei ao irmão Andrade como interpretar a visão que tínhamos sobre os olhos, esclarecendo-me ele, então, que os hipnóticos, mormente os mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade. Os fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias, invisíveis e aos plexos da vítima encarnada. Ora, toda vez que algum espírito narra alguma coisa para a gente e comenta a cor daquela substância, toda vez que é relacionado a coisa negativa, eles sempre dizem exatamente que é uma cor escura, uma cor de chumbo, né, um cinza escuro ou marrom. Geralmente eles sempre trazem essa cor mais pesada, e aí a gente já sabe que não é coisa boa. Compreendi com mais exatidão que o viciado de qualquer espécie é compelido a procurar material emotivo para si e para os que obsidiam, caindo invariavelmente na insaciedade que o caracteriza. Veja que esse ponto principal que ele fala. Veja que ele não diz que o espírito está procurando o álcool. Ele não está procurando o elemento, né, daquele produto. Ele está procurando o motivo material, né? Procurando o material emotivo, o porquê que a pessoa está fazendo aquilo, o porquê que a pessoa está bebendo, por que ela está bebendo, por que ela está usando aquela droga, porque ela está viciada em sexo. Qual a emoção, qual o motivo que está levando a pessoa àquilo? Então, sempre a nossa intenção, ela conta demais para o que nós estamos fazendo. Fitei Guilhom, espantado, e indaguei. Que acontecerá ao infeliz destes se ele desencarnar? Se a morte encontrá-lo em tal posição, respondeu sereno, vagueará por aí à vontade dos verdugos que o exploram vorazes, até que um dia delibere modificar-se intimamente para o bem de si mesmo. Então, se uma pessoa dessa que ele está vendo, que está ali cercada de obsessores, sugando eles, e de repente a pessoa desencarna numa situação dessa, é lógico que ela não vai mudar de posição da noite para o dia. É lógico que isso vai continuar, só que num grau ainda mais acentuado, porque ele não vai ter a proteção do corpo. E então, imagina se esse tipo de obsessão já está acontecendo nesse nível enquanto encarnado. Imagina, multiplica isso aí por 10 ou por 100 quando ele desencarnar, já que ele não vai ter a proteção do corpo físico. Daí a minutos, penetrávamos respeitável instituição, onde cooperaríamos na transformação de entidades perigosas pela avançada cultura desviada para o mal. Conduzido por Guilhom, a extensa sala, com surpresa forte, a encontrei Leopoldo Cirne, rodeado de dezenas de entidades menos evoluídas, ali escutarem a palavra atenciosas. Era uma aula perfeita,
na qual o velho amigo preparava futuros companheiros para a contribuição espiritual de ordem elevada. Notei-lhe a preocupação de sintetizar para ganhar tempo. Dos tópicos registrados por mim, assinalei, por mais expressivo o ensinamento da cooperação. Ainda depois da morte, enunciava ele, a fraternidade é o caminho da salvação. Para que um criminoso retome ao patrimônio da paz, urge regenerar-se e socorrer os irmãos ignorantes, que tiveram também o infortúnio de resvelar nos despenhadeiros do crime, a fim de que o intemperante se reajuste. É imprescindível que se cure, colocando-se no auxílio dos que ainda não puderam libertar-se dos maus hábitos. E é o que eu digo para você. Se você quer realmente se dedicar a ter uma vida espiritual melhor, a ter uma vida melhor, coloque sua atenção exclusivamente nos seus hábitos. Observe seus atos, escreva eles, mesmo que você não tenha uma precisão da hora e do momento que você fez, do que você fez, mas se você começar a registrar os seus hábitos, isso já vai te dar uma grande noção do que você está fazendo. Você pode pegar uma planilha e colocar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E você separar entre manhã, tarde e noite. E você, no final do dia, você busca lembrar. Por exemplo, hoje, segunda-feira. Acabou o evangelho, minutos antes de você dormir, você pode anotar. Na parte da manhã, fiz isso, isso, isso e isso. E busque tentar entrar nos pormenores. Olhei o celular, diga o que você viu no celular, qual foi o perfil que você viu. De tarde, você fez o que? Eu almocei. E você almoçou fazendo o quê? Almocei vendo noticiário de assassinato. Não, então só almocei sem ouvir nada, só conversando com as pessoas. Almocei na rua, almocei em casa. Segui para o trabalho. Busque colocar detalhes nessas coisas. Faça isso ao longo de um mês. Quando você olhar depois tudo isso, você vai ter uma noção muito grande do que você faz ou deixa de fazer. E quando você olhar isso, você faça a seguinte pergunta a você mesmo. O que eu estou buscando na minha vida? Qual a minha meta? Qual é o meu sonho? Meu sonho é ter paz na minha família. E aí você busca olhar nos seus hábitos o que realmente está alinhado com esse objetivo de ter paz na tua vida. Aí você vai encontrar muitas coisas que não tem nada a ver. Por exemplo, você pode estar buscando paz na tua vida, mas você anotou ali na sua lista ali de coisas que você faz no dia a dia, que você tem dedicado alguns minutos do seu dia para estar escrevendo besteira no perfil de outras pessoas, que você não concorda, você tira algum tempo do seu dia para ficar discordando das pessoas politicamente, por algumas outras agendas de ideais ou coisa do tipo, ou até mesmo post do espiritismo, que você tá ali, entra, vê uma pessoa reclamando de alguma coisa, você vai ali para defender. Então, há muitas coisas que você pode evitar. Por exemplo, uma grande amiga minha, que é inclusive uma mentora de negócios, ela falou que, eu achei muito interessante isso que ela falou, de que ela passou a ganhar qualidade de vida a partir do momento que ela saiu da linha de frente. Porque ela realmente é uma pessoa que trabalha muito questão de propósito, de ideais, e antes ela ficava realmente na linha de frente, querendo bater de frente com as pessoas, comentando isso, aquilo, outro, e ela achei muito interessante essa mudança de pensamento de que não vale a pena, eu só me desgasto e não vai mudar nada. E realmente não muda nada. Você está ali o dia inteiro discutindo com pessoas que você nunca viu na vida, só brigando com as pessoas, achando que o seu comentário vai mudar o que a pessoa pensa da vida ali. Então ela saiu, abandonou isso e ganhou qualidade de vida.
E é o que eu recomendo a vocês também, nesse ponto de que tome cuidado no que você anda defendendo, mesmo que seja o espiritismo, não vale a pena ficar batendo boca com ninguém. Se a pessoa quiser realmente conhecer o espiritismo ou qualquer religião, ela comece a dedicar momentos da vida dela para isso. Inclusive, isso é algo que o Allan Kardec diz no livro dele, O que é o Espiritismo. Vai um jornalista que ali fazer uma entrevista com Kardec para dizer sobre o Espiritismo. E o Allan Kardec falou, olha, você acha mesmo que uma única sessão que você vai vir aqui ver vai te dar essa visão? Eu estou há anos tentando, né, chegar onde eu estou a aprender. Não foi da noite para o dia, são anos. Então você acha mesmo que uma única sessão vai ser o suficiente para você entender o que nós estamos fazendo aqui? E aí o jornalista ficou meio, né, sem entender, mas não é interessante para você que eu fale bem do espiritismo? Ele falou, aí Kardec, sim, eu acho muito importante que você fale, mas diante da sua intenção de fazer algo que você experienciou, é preciso que você experiencie de verdade, que você passe 1 ano aqui conosco, 2 anos, para que você realmente possa dar o seu testemunho do que realmente o que é o espiritismo. Então, dos tópicos registrados, né, o Jacob diz, por mais expressivo foi o ensinamento da cooperação. E ele diz, a fraternidade é o caminho da salvação. E para que uma pessoa criminosa, né, retome para o patrimônio da paz, urge regenerar-se e socorrer os irmãos ignorantes. Então, é um trabalho, como a gente busca fazer aqui diariamente, um trabalho de quê? É um trabalho interno, onde eu busco fazer essa reforma íntima, mas enquanto eu estou fazendo essa reforma íntima, eu busco ajudar outras pessoas. Então, é sempre um trabalho de eu me ajudar e eu estar ajudando os outros, porque um trabalho complementa o outro. Se o ingrato deseja iluminar o próprio caminho, convém-lhe a reparação dos erros em que se mergulhou impensadamente, amparando o próximo de coração enrijecido, despertando para os benefícios da gratidão. E é sempre assim. Você, por exemplo, estava ali muitos anos entregue à bebida, ao vício, um alcoólatra, e uma das coisas que você pode fazer para reparar o seu erro é abraçando a causa de ajudar para que outras pessoas não caiam no mesmo erro que você. Então, cada pessoa que você resgatar da bebida, cada pessoa que você puder evitar que beba, você vai estar se regenerando, você vai estar se curando e também salvando muitas vidas. É basicamente isso que o Jacob está falando para a gente. Inadiável, portanto, é a reforma íntima, com o trabalho do autoaperfeiçoamento, para que a dádiva da reencarnação produza frutos de paz e sabedoria. Os espíritos, revelando fundo interesse, ouviam-no com a mesma atenção com que na Terra se registram informes alusivos ao dinheiro fácil. Sorridente, Guilhom comentou a posição diversa em que nos achamos, atravessado o sepulcro, enquanto no mundo vulgar, esmagadora maioria das criaturas menospreza a alma, atendendo às vantagens imediatas do corpo. Sobrevindo à morte, assinala-se a reviravolta. Os indiferentes de ontem, na maioria, buscam o ouvido das impressões que lhe ficam da experiência física, procurando as vantagens da alma. Ninguém se eleva do chão planetário ostentando asas alheias. Guarda muito bem isso que ele está falando aqui. Ninguém se eleva, você não vai ascender por causa do trabalho dos outros. Você vai ascender por conta do trabalho que você realizar. Então, busque cuidar de você. Então, e o que ele diz? Daí as organizações numerosas de assistência e socorro sobre a Terra mesmo. Então,
você vai estar sempre, as pessoas vão estar te ajudando nessa ascensão, mas você não pode achar que, mas fulano fez tal trabalho, eu deveria estar também subindo junto com ele. Fala, não, então, fulano fez o trabalho, não foi você. Você deveria ter feito o mesmo. Cirne é um dos pioneiros dessa escola de preparação espiritual. Terminada a aula, veio ter conosco prestativo e amável. Então, orientando nossos irmãos para o céu, fitou em mim aqueles mesmos olhos cintilantes que lhe conhecíamos de um outro tempo e respondeu: Não, Jacob, não é bem isto. Se na esfera carnal trabalhamos na condução do próximo para que aprenda a bem morrer, cooperamos agora a fim de que saiba renascer com proveito. Então, olha como é diferente a visão de que, enquanto encarnados, eles estavam preparando, né, assim como nós estamos fazendo aqui agora, nós nos preparamos para entender bem, para não ter dificuldades, maiores dificuldades, ao desencarnar. E quando nós voltamos para a pátria espiritual, quando lá nós aprendemos a voltar para o planeta Terra para desempenhar bem o nosso trabalho. Então, é sempre uma preparação. Aqui nós nos preparamos para lá e lá nós nos preparamos para ter um bom proveito aqui. Então vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas que você colocou na sua lista e procure lembrar dos momentos felizes que vocês viveram juntos. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando essas pessoas e pedindo para que Deus abençoe a vida delas. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e, ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, a sua garrafa, deixe aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, que é a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação.
Muito bem, vamos beber a nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Espero que você tenha gostado da nossa conversa, seguindo aí a jornada do irmão Jacob, e que a gente continue se encontrando ao longo de toda essa semana. Lembre-se de deixar o seu like, de compartilhar o Evangelho no Lar dessa noite e se inscrever para a gente estar juntos nos nossos estudos aos sábados. Basta que você toque aí na sua tela, no botãozinho Tornar-se Membro, para você acompanhar os nossos estudos que nós já realizamos há 4 anos e começamos o estudo do Exilados de Capela, de Edgar Armond. Então, espero você no próximo sábado, junto conosco. Uma boa noite e fique com Deus.